Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 27 de agosto de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. É a passagem de Zaqueu. Entrando na cidade, atravessava Jericó, e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da turba, porque era pequeno na estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ao verem isto, ou melhor, eu pulei aqui um versículo, ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres e, se extorqui alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós agradecemos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedindo a intercessão, a inspiração, para que nós possamos receber da melhor forma o que nos será trazido na noite de hoje e, gratos antecipadamente por tudo isto, Senhor, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, no próximo dia 29 de agosto, completam-se 191 anos do nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso conhecido Doutor Bezerra de Menezes, nosso benfeitor, nosso ajudador, médico espiritual de muitos de nós e mesmo quem não conhece, nunca ouviu falar, por certo, é ajudado por Dr. Bezerra, porque, segundo informações do meio espírita, mormente provindas de Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe de médicos espirituais, que, lógico, em alguns momentos estão na espiritualidade, em outros estão encarnados, mas ele tem uma equipe, Dr. Bezerra tem uma equipe que trabalha com ele, de aproximadamente 500 espíritos. Então, muitos médicos bons, caridosos, que já passaram pela Terra, são da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Então, eu vou citar apenas dois aqui que me vêm à mente, mas existem inúmeros outros que eu não saberia relacionar. Por exemplo, em Campos dos Goytacazes houve um médico muito bom, caridoso, cristão verdadeiro de coração, Dr. Felipe Webb.
é da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Em Nova Friburgo, Serra do estado do Rio de Janeiro, houve um médico, Alberto Browne, também caridoso, bom, cuidadoso, atencioso com todos, independentemente de questões financeiras, assim como o Dr. Felipe Webb também, e o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Também Alberto Browne, Dr. Alberto Browne, inclusive virou nome de rua lá em Friburgo. É um médico da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós, com isso, meus irmãos, nós vemos que a espiritualidade, Jesus, Deus, não nos deixam desamparados em momento algum e em lugar nenhum. Uma hora é numa cidade, outra hora em outra, uma hora está encarnado, outra hora está na espiritualidade, mas sempre estão a nos ajudar. E ele próprio, o Dr. Bezerra de Menezes, ele já foi convidado por Maria Santíssima, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, para ir habitar outras paragens, outros mundos mais elevados, porque já estava muito adiantado quando recebeu esse convite. Imaginemos agora, então. E ele recusou com toda honra, com toda gratidão, com todo reconhecimento, com todo respeito, para não deixar os seus amados, os seus necessitados daqui da terra, digamos, né, menos cuidados, né, com menos atenção, em tese, né, como se algum espírito evoluído desse menos atenção a gente por estar nesse ou naquele mundo, né, nessa ou naquela paragem. Mas, enfim, ele quis permanecer mais próximo aqui do planeta Terra para cuidar com mais atenção, com mais zelo no que ele entende ser isso, né? E não se ocupar de outras coisas. Vejamos, então, a misericórdia, o amor, o carinho, a atenção, né, de um doutor Bezerra de Menezes. Então, nós não poderíamos deixar de falar nessa alma. Inclusive, uma vez, quando eu fui ao Rio de Janeiro, capital do estado do Rio, um colégio estadual no bairro de Bom Sucesso, meus irmãos. Muitas pessoas, mesmo do meio espírita, não sabem disso. Eu me surpreendi porque havia um busto dentro do pátio desse colégio, um colégio estadual, em homenagem a Adolfo Bezerra de Menezes. E ele que nasceu lá no Ceará, né, todos nós sabemos, embora tenha sido, né, vereador, deputado federal, veio para o Rio de Janeiro para estudar medicina, mas era um cidadão cearense, né, lá do Nordeste do nosso Brasil. E num colégio estadual do Rio de Janeiro, um busto foi erguido em homenagem, em gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes pela caridade que fez, né, por tantos atendimentos, por tantas curas. E por isso ele foi chamado o médico dos pobres aqui no Brasil. Então a gente não pode deixar de falar dele, deixar de lembrar. Todos nós, espíritas, e até mesmo quem não é espírita, vez por outra, pode ter eventualmente feito uma prece, né, por indicação até de alguém, e colocado uma aguinha para fluidificar, para energizar, né, com bons fluidos, com magnetismo, e pensado em Dr. Bezerra, né, pedido a ele para curar, e de fato nós somos muito ajudados, né, e muitas vezes nós nem sabemos, né. Então, como eu já fiz uma pregação exatamente há um ano atrás, aqui no nosso canal, sobre Dr. Bezerra, quem quiser acessar, está disponível aí no nosso canal, no YouTube, né, Pregações Espíritas, e também aqui na nossa página, no Facebook. É só retroceder a um ano atrás que poderá assistir.
Hoje eu escolhi falar sobre Dr. Bezerra, mas sob um outro aspecto, que é, na verdade, o aspecto, digamos assim, principal. Embora nós possamos até passar por ele sem mencioná-lo, mas esse é o aspecto principal, que é a conversão. Por que nós vamos falar de conversão e por que esse é o aspecto principal quando se fala de Dr. Bezerra de Menezes? Porque ele, meus irmãos, foi Zaqueu. Esse Zaqueu que nós acabamos de ler a passagem, né, em relação a ele, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e esse Zaqueu que era chefe dos publicanos. Quer dizer, um homem totalmente envolvido com as coisas do mundo, dinheiro. Lucas, quando narra, eu vou até pedir licença para ler de novo, não o trecho todo, mas ele diz, eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, quer dizer, Lucas destacou essa característica. Ele não era apenas um publicano, como muitos. Ele era o chefe. E rico. Então, Lucas destacou, ele era o chefe dos publicanos e rico. E não foi por acaso, não somente Zaqueu era rico por ser chefe dos publicanos. Muitos ricos havia na época de Jesus. E Jesus, não por acaso, não querendo perder essa oportunidade maravilhosa para nos dar mais uma lição, ele deixou aquela frase conhecida de todos nós cristãos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E essa fala de Jesus foi após aquele jovem rico questionar Jesus sobre o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, né, para alcançar a vida eterna. E Jesus fala que era necessário que ele cumprisse os mandamentos. Porém, é interessante essa passagem, porque Jesus não fala os 10 mandamentos, Jesus fala 6. E esses 6, especificamente, aquele rapaz já cumpria. Então ele fala para Jesus, Senhor, tenho cumprido todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que mais preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, sabendo, né, que o ponto fraco desse rapaz era a riqueza material, era o apego aos bens materiais, era o materialismo, propriamente falando, né? Ele então, Jesus vai no ponto certo, né? Vai então, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Vem e segue-me. Aí o moço abaixou a cabeça e saiu triste. E diz o evangelista, né? Porque possuía muitos bens. Então, quer dizer, ele não era desapegado ainda o suficiente para se desfazer de tudo, abandonar tudo, seguir unicamente Jesus e não seguir a Mamon também, como muitos de nós fazemos ainda hoje, infelizmente. E hoje tem engraçado o materialismo na nossa sociedade, no nosso mundo, apesar do rótulo de cristãos, de espíritas, que muitas vezes nós ostentamos. Então, conversão é exatamente isso. Esse Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, conseguiu se converter verdadeiramente e levou uma trajetória tão maravilhosa após essa conversão, primeiramente, naquela mesma encarnação, após Judas Iscariote se suicidar, quando viu que ele tinha entendido errado a mensagem de Jesus, que ele achou que Jesus seria um líder político, então acabou, né, meio que traindo Jesus para que Jesus pudesse implementar
a sua política, né? Só que não era política a questão de Jesus. Não era, não é e nunca será. A questão de Jesus é espiritual. Então, Judas, quando caiu em si, ele acabou sucumbindo diante da vergonha, da fraqueza, da tristeza, da decepção consigo próprio. E acabou se suicidando. E aí ficou vaga a vaga né, ficou desocupada a vaga de Judas. Ficaram apenas 11. E o colégio apostólico resolveu eleger, votar para que um ocupasse o lugar de Judas Iscariotes. Havia 2 concorrendo. E o que foi mais votado, meus irmãos, vejamos, hein? Esse que era o chefe dos publicanos, o rico, considerado pecador, porque aqui na própria passagem de Lucas também, diz Lucas, né? Começaram a murmurar todos aqueles que estavam vendo aquela cena, aquele diálogo, Jesus falando, desce depressa, Zaqueu, porque hoje é necessário que eu me hospede em tua casa. E aí as pessoas falaram, ué, ele vai se hospedar na casa de um pecador, né? Aquele rótulo, aquele estigma. E é esse mesmo pecador que foi questionado, que o ato de Jesus suscitou questionamento. Ué, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador, de um publicano, chefe de publicanos? Então, esse mesmo foi o mais votado para ser o substituto de Judas Iscariotes. E transformou a sua vida de uma tal forma, ele já fazia o que a lei estabelecia, meus irmãos. Tanto que ele falou para Jesus, eu dou... vamos ler de novo aqui para eu não falar besteira, né? Ó. Eis que dou metade dos meus bens. Ele não disse, vou dar, darei, quem sabe, amanhã talvez, né? Ele disse para Jesus, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Quer dizer, ele já estava nesse processo. Ele já estava se desfazendo, se desapegando. E se extorquir algo de alguém, restitui em quadro. Ele já fazia. Ele já tinha caído em si, mas ele queria mais. Ele não queria ficar só naquilo de, eu vou cumprir a lei, né? Eu vou cumprir o que minha consciência está me impondo, né? Ele queria mais, ele queria Jesus. Ele queria a salvação. E aí, por isso que Jesus falou aquelas palavras maravilhosas. Eis que a salvação, era isso que Zaqueu queria. Ele queria a salvação, meus irmãos. E eis que a salvação entrou hoje na tua casa. Então, quer dizer, entrou no coração de Zaqueu, entrou na alma, na aura, no espírito de Zaqueu. A partir dali, Zaqueu seria um outro espírito, uma outra pessoa, e continuou a sua trajetória, tanto que chegou a ser Dr. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres. Não estava nem aí para a questão de dinheiro, se quisesse pagar, pagasse, se não quisesse, não pagasse. Mas ele não ficava investigando para ver se a pessoa tinha dinheiro ou não e estava, né, dando calote nele ou sendo desonesto. Ele atendia todo mundo. Ele, quando a pessoa não podia comprar o medicamento, ele providenciava o medicamento para a pessoa. Né? Existe uma passagem, inclusive, que ele tirou o anel de formatura dele para uma senhora, uma mulher, né, que não podia comprar. Ele prescreveu o medicamento, ela disse que não podia comprar.
e ele então deu o anel de formatura para ela poder comprar o medicamento. Quer dizer, pessoa totalmente desapegada, né? Então, vamos ver esse processo agora, analisar, né? Não de forma completa, lógico, né? Isso é impossível para nós outros, né? Mas vamos analisar com um pouco mais de atenção a questão da conversão, né? Até porque está lá em Atos dos Apóstolos, né? Pedro fala: arrependei-vos e convertei-vos. Quer dizer, basta a gente se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Reconhecer que a gente errou, humildemente pedir perdão, basta isso? Não. A gente tem que se converter. E o que é se converter? Então vamos ver aqui o que Vinícius, mais uma vez Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, fala sobre conversão. Conversão. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus, dirigindo as palavras supracitadas aos seus apóstolos, mostra a necessidade em que eles se achavam de se converterem. Os apóstolos de Jesus, meus irmãos. Mas não seriam então convertidos aqueles que acompanhavam o Mestre, ouvindo-lhe os ensinamentos, edificando-se em suas vivas exemplificações? Não seriam convertidos aqueles que foram escolhidos pelo mesmo Jesus para seus colaboradores? Este caso merece ser ponderado. Dele ressalta edificante lição, digna de todo o nosso acatamento. Converter não importa em abraçar este ou aquele credo religioso. Tampouco em filiar-se a esta ou aquela igreja, aceitando determinado corpo de doutrina qualquer. O incrédulo pode tornar-se crente sem que se verifique com isso um caso de conversão. Converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. Quanto mais acentuada seja a transformação, tanto mais positiva será a conversão. Se essa transformação for tão grande a ponto de se não reconhecer o objeto primitivo, podemos afirmar que se trata de verdadeiro caso de conversão. Na natureza, transformar quer dizer melhorar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto é, tudo sobe, tudo levita. Crescei e multiplicai. Sentença aplicada à criação dos seres. Tem sentido espiritual que não deve ser desprezado. Para a frente e para o alto, tal é a legenda inscrita em cada átomo do universo. Conversão é fenômeno vital de transformação constante para melhor. Tal fenômeno se realiza tanto no plano físico quanto no moral. Os reinos da natureza se entrelaçam em movimento ascensional de contínuas transformações. O espírito progride, melhora e se aperfeiçoa através de ininterrupta série de conversões. Saulo transforma-se em Paulo, Simão em Pedro, Magdala em Maria. O caráter dessas personagens sofreu tal modificação que se tornaram o oposto do que eram. O fanatismo perigoso de Saulo, a fraqueza perniciosa de Simão e a voluptuosidade desenfreada de Magdala converteram-se na tolerância e no sacrifício de Paulo,
na firmeza heróica de Pedro e na espiritualidade angélica de Maria. Tais são os tipos genuínos de convertidos. Conversão importa em valorização. Olha que frase importante, hein? Conversão importa também em valorização. Objeto convertido é objeto valorizado. O escultor toma um bloco de pedra bruta, um lenho tosco ou mesmo um punhado de argila e converte-os em belas estátuas, onde refulgem os primores da arte. É incalculável o valor que o estatuário imprime por efeito de conversão àqueles materiais obscuros. Qual o cômputo possível entre o valor do calcário antes e depois de ser a Vênus de Milo ou o de Escóbulo? E os gramas de tinta antes e depois de serem convertidos em quadros de Michelangelo ou de Velázquez? Entretanto, um exame químico demonstrará tratar-se da mesma substância. Olha que maravilha, meu Deus. O mesmo sucede com o homem, antes e depois da sua conversão. O caráter forma-se e consolida-se através da obra da conversão. Obra que, uma vez iniciada, jamais deixa de prosseguir em seu curso eficiente de embelezamento e de valorização. Nós somos tão preocupados com o belo, né? Mas o belo do nosso corpo, da nossa imagem. Ah, eu quero ficar bonito, eu quero, né, parecer com fulano de tal. Mas a parte do embelezamento espiritual, né? Não por acaso o professor Clóvis, um sábio, cristão verdadeiro, espírita verdadeiro, muitas vezes dizia nas suas pregações, quando nós estávamos preocupados demais em embelezar, né, cuidar do corpo, fazer exercício e procedimentos, né, cirúrgicos, estéticos e mais não sei o que e tal, para ficar muito bonito, ele dizia: estamos apenas embelezando o cadáver. Né? Era forte, né? Mas é a verdade. Né? Então, o caráter forma-se e consolida-se através da obra da conversão, obra que, uma vez iniciada, jamais deixa de prosseguir em seu curso eficiente de embelezamento e de valorização. Olha aí, embelezamento do caráter. O homem velho vai sendo absorvido pelo homem novo. É o renascimento espiritual que se opera. De tal sorte, é possível volver ao estado de inocência primitiva. Como disse Jesus, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino de Deus. A inocência, diz Vinícius, revela-se sob dois aspectos distintos: a ignorância do mal e a vitória do bem. A primeira forma é o estado da criança. Então, a criança é inocente porque ignora o mal. E a outra que é a vitória do bem, né? A inocência provocada pela vitória do bem. É a condição, a segunda representa a condição do justo. A criança é inocente porque desconhece o pecado. O justo é inocente porque adquiriu a virtude. A inocência da criança é fruto da incipiência. A inocência do santo é filha da sabedoria. Esta permanece, aquela passa. À medida que a criança vai crescendo, vai avançando em idade, vai conhecendo e interagindo, ela começa a perder a sua inocência, né? Infelizmente. A transição de uma para outra espécie de inocência é maravilha da conversão.
Sem conversão, portanto, ninguém logrará o reino de Deus. E foi isso que o Dr. Bezerra fez. Ou Zaqueu, né? Converteu-se, arrependeu-se, converteu-se e alcançou essa inocência, essa pureza d'alma, essa pureza de coração, né? E como nós temos o Livro dos Espíritos, né, como um dos pilares da doutrina espírita, vamos ver o que Allan Kardec fala no capítulo 2º da parte 2ª, capítulo este intitulado Da Encarnação dos Espíritos, sobre esse processo nosso, né, de evolução, de passar, né, da ignorância para a sabedoria, e não apenas para o conhecimento, né, para a sabedoria, que é a sublimação do conhecimento. Como que acontece isso, né, ao longo da nossa trajetória? Então ele pergunta aqui na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Todos nós encarnamos. E nós espíritas sabemos que nós não apenas encarnamos, nós encarnamos e reencarnamos. E qual é o objetivo da encarnação, né? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos Superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então o objetivo nosso é a perfeição. Nós já dissemos há algumas pregações passadas que a religião ela é uma ferramenta importantíssima nas nossas vidas, porque ela faz, é um mecanismo, é uma forma, né, uma maneira que Deus proporciona como algo inato em nós para nós buscarmos a nossa religação com o Criador, né? Então, Jesus, nós sabemos, é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém, disse Jesus, vem ao Pai senão por mim. Então, nós não podemos buscar perfeição, né, superação, melhora, evolução, crescimento, sem ser através de Jesus, através do Evangelho. Então, quando muitos, né, querem superar a religião, hoje está um preconceito em relação à religião, uma coisa absurda, né? Até o professor Humberto Vasconcelos, numa pregação sua, ele usou um termo, né, que está também, se falar esse termo, a pessoa já acha que você é partidário de fulano de tal, né, defensor de determinado político e tal. Não é nada disso. Isso é a realidade, é o que está acontecendo, infelizmente, né? Está acontecendo no nosso mundo hoje uma cristofobia. As pessoas têm ojeriza, têm pavor, têm preconceito de falar no nome de Jesus, né? Então, é triste isso, né? Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Porém, nós não devemos nos ater a essas questões, né? Existem questões mais importantes. E se nós somos cristãos, nós temos que procurar viver como cristãos. E não com base no que a sociedade vai falar, com medo de o que vão me chamar, né? Vão me apregoar disso, daquilo, né? E sei lá mais o que. Enfim, né? O que vai acontecer, né? Vão dizer que eu sou politicamente incorreto. A gente não tem que ter preconceito de nada disso. Nada disso. Né? Nem medo em relação a isso. A gente tem que cumprir com a condição. Nós somos cristãos? Então, como disse um espírito, inclusive no livro O Evangelho segundo o Espiritismo,
sois cristãos? Sede cristãos. Né? É assumir. E Jesus já havia alertado, porque aconteceria tudo isso que está acontecendo. Né? Então o objetivo da encarnação é fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, olha só, todos nós, meus irmãos, nós temos uma missão. Por menor que seja, ninguém precisa ficar querendo ser o substituto de Chico Xavier, né? O novo Adolfo Bezerra de Menezes, né? O fulano de tal. Nada disso. Cada um tem a sua missão. Uns têm uma missão grande, outros têm uma missão pequena, outros têm uma missão anônima. Na própria família, muitas vezes. Na própria família, no local de trabalho. Não precisa ser para um país, né? Um estado, um município, uma instituição, um bairro, nada disso. Pode ser uma missão pequena, mas é uma missão. E com o avanço nosso, a gente vai cumprindo com a missão. Em cada encarnação, em cada etapa. Né? Então é isso o fim a que objetiva a encarnação, a reencarnação. Né? Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Depois, mais à frente, Kardec, na sua didática, falando agora de reencarnação, ele pergunta na questão 166 do Livro dos Espíritos: como pode a alma que não alcança a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Quer dizer, encerrou aqui, acabou, já era, perdeu, tchau. É assim? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então, eu não consegui alcançar a perfeição numa vida, numa encarnação. E agora? Já era? Acabou? Não. Sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Olha aí a questão da conversão. Mas para isso, necessária ele é a prova da vida corporal. Então a gente, nesse caminhar, a gente avança sim na espiritualidade, mas a gente também precisa da encarnação. Até porque nós sabemos que uma das formas de testar, por isso inclusive esse mundo em que estamos é mundo de provas e expiações, uma das formas de testar se a gente conseguiu, se a gente alcançou, se a gente adquiriu, né, essa virtude, ou já deu esse passo, é vindo acontecendo o fenômeno do esquecimento, né, o véu do esquecimento, que o corpo, ele limita, embota. Né? Quando a gente está fora do corpo, a gente está mais livre, com mais recursos, com mais arquivos acessíveis. No corpo, a gente sofre algumas limitações. Por mais que o nosso corpo seja saudável, perfeito, mas a gente sofre umas limitações. Isso é um processo natural, né, da carne, da encarnação do processo. Então, se a gente está aqui com algumas limitações, com esquecimento de alguns fatos, aí é que a gente vai provar. Né? Como eu já falei outras vezes também em algumas pregações,
é a prova que a gente faz sem consulta. A prova que a gente faz sem consulta. O que adianta, né? A gente está com um livro aberto ali e precisando demonstrar para o professor, para o mestre, né, para a instituição de educação, que a gente de fato sabe o que está sendo abordado, do que se trata. Né? O livro, muitas vezes, ele já dá né, dependendo também se o aluno é leitor, né? Porque tem aluno que nem bota a mão em livro. Mas, enfim, se a gente tem o hábito da leitura, né, gosta de ler, é interessado, é curioso, né, e não se limita apenas a ir à aula e olhe lá, né, muitas vezes o livro vai ser suficiente ali para proporcionar uma resposta, até uma lembrança de algo que eventualmente tenha apagado, né, por causa do nervosismo, na hora da prova, enfim. Então o livro pode ajudar. Mas sem o livro, aí é que a gente é testado de verdade, né? A calma, a concentração, o conhecimento da matéria. Então a encarnação é mais ou menos isso. É uma prova sem consulta. Então, como que acontece se a gente não conseguir numa encarnação só avançar? Sofrendo a prova de uma nova existência. E como que se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Essa nova existência é apenas uma transformação no âmbito espiritual e no plano espiritual, depurando-se a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Então, a alma, no mundo espiritual, o espírito, se ele lá se interessar por coisas boas, procurar avançar, né, trabalhar, estudar, conhecer, ele vai evoluir, esse espírito, no mundo espiritual. Mas, para isso, necessário ele dizem os espíritos superiores, a prova da vida corporal. Então, não basta nós, lá na espiritualidade, querermos. Nós temos que fazer a prova. Vir para fazer a prova. Né? Senão a gente não pode receber a aprovação. Né? Não pode passar de ano. E aí Kardec ainda pergunta mais. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Não necessariamente todos, né? Mas tem pessoas que não acreditam. Não tem problema. Uma hora elas vão acreditar porque elas vão se deparar com isso, com essa verdade, né? Então, quem já teve a oportunidade de participar de reunião mediúnica, inclusive, sabe que isso é comum, né? Espíritos, né, que não aceitavam ou não conheciam, nunca tinham ouvido falar em reencarnação e tal, né, se deparam na espiritualidade com isso, com essa verdade, com esse fato. E aí, né, às vezes tem acesso, inclusive, a outras encarnações anteriores e ficam sabendo, então, por que estão passando por determinadas coisas agora, sejam elas boas ou ruins, né? Porque a gente sempre vincula lei de causa e efeito a coisas ruins, negativas, mas a lei de causa e efeito é para coisas boas também. Então, a pessoa ajudou muito numa encarnação passada, né, alguém, e aí nessa encarnação agora ela está colhendo os frutos bons disso. Lei de causa e efeito, graças a Deus, né? Mas por causa de algo que ela fez lá atrás, que ela nem sabia, nem se lembrava, né, quando estava nessa atual encarnação. Então, é muito interessante tudo isso. A doutrina espírita em si, né, é muito interessante. E aí Kardec ainda pergunta mais, qual o fim objetivado com a reencarnação? Ele repetiu a mesma pergunta lá da questão que perguntou qual o objetivo da encarnação. Agora ele perguntou qual o objetivo da reencarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Olha que interessante, né? Se a gente não pudesse pagar pelos pecados, pelos erros, pelos crimes que a gente cometeu e comete,
Onde haveria justiça? Deus, que é soberanamente justo e bom, Deus é a justiça, né? Ele seria justo sabendo que seus filhos, suas criaturas, estão perdidas ad eterno, né? Para sempre. Então, ele proporciona isso, essa oportunidade de, numa nova encarnação, numa nova experiência, nós corrigirmos os erros, os pecados, os crimes, as faltas que cometemos. E eles ainda dizem mais, né? Sem isto, onde a justiça? E aí, Kardec ainda pergunta mais se existe número limitado de reencarnação e como que funciona, né? Também é uma quantidade só para todo mundo, como é que... É muito interessante, quem quiser, leia, né? Depois são as questões 166 em diante, sobre a reencarnação, pluralidade das existências, e lá, sobre a encarnação, questão 132 e seguintes. Então, muito bom. Doutor Bezerra, após o Zaqueu convertido, né, que inclusive passou a se chamar Matias, né? O apóstolo, que ficou conhecido como o substituto de Judas Iscariotes, é Matias o nome, mas é o próprio Zaqueu, né? Porque era muito comum, né, após a conversão, tanto que o próprio Paulo, né, o Saulo de Tarso, virou Paulo, né, após a conversão. Então, Zaqueu virou Matias. E é essa conversão maravilhosa aí que continuou ao longo, nós não sabemos todas as encarnações dele, né, de Dr. Bezerra de Menezes, desse espírito, Zaqueu, Matias, mas ele continuou ascendendo, né, subindo, se elevando, crescendo, evoluindo espiritualmente cada vez mais. Uma coisa maravilhosa, né? Por isso que Vinícius comparou o próprio Zaqueu a Paulo, esse convertido da estrada de Damasco, né? São Paulo, o Saulo de Tarso, o próprio Simão, né? Simão Pedro, que passou, né, daquele discípulo oscilante, né, muitas vezes fraco, dúbio, né, passou a ser aquela rocha. Por isso que Jesus disse: Pedro, tu és Cefas, rocha, sobre ti edificarei a minha igreja. Olha que maravilha. Se Pedro continuasse naquela forma, né, exitosa, medrosa, fraca, antes dele se converter, o cristianismo não teria chegado ao que chegou e não estaria ainda existindo hoje, muito provavelmente. Então, Paulo foi fundamental, né? O apóstolo dos gentios, Pedro foi fundamental e muitos outros. O próprio Zaqueu, Maria de Magdala, né? E nós vamos ver então aqui, para terminar a nossa reflexão de hoje, essa mensagem, esse capítulo de Emmanuel do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 13, intitulado Estações Necessárias. E ele cita exatamente como epígrafe, Emmanuel, a passagem do livro de Atos que fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que maravilha, né? Atos capítulo 3, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que
apenas com certa atividade externa, já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos. E enquanto enorme porcentagem de espíritas, olha aí, ninguém ficou de fora, hein? Ninguém pode falar, Emmanuel tá preconceituoso lá com relação aos católicos e protestantes. Não, nós também estamos inseridos. Nós espíritas. Bastante relapsos, né? Bastante levadinhos, bastante hipócritas. Nós estamos aqui também. Muitos, né, enquanto enorme porcentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. O sujeito vai à casa espírita 2 vezes. Agora eu já sou de um outro nível, estou num outro patamar e tal, né? Tô salvo. E tá se achando, né? Quantos de nós? Mas não é só quem frequenta e acha isso, não. Quem frequenta, quem lê, quem prega. Agora eu já estou pregando, né? Eu já sou muito adiantado, né? Estou num nível acima dos demais, né? Que besteira, que ignorância. Se eu penso assim, coitado de mim, né? Vou ter uma surpresa muito desagradável quando desencarnar. Mas é Emmanuel que está dizendo isso. Tudo isso, diz Emmanuel, constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Não adianta só se dizer cristão, só frequentar, só ouvir, só cantar, só rezar, não adianta nada disso. Só pregar, só ler, só dar aula, nada disso. Só escrever artigo, nada disso adianta, meus irmãos. Nada disso. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. A gente tem que dar o passo conforme o tamanho da perna. Não adianta a gente querer dar salto, né? Subir 2, 3, 4, 5 degraus, o lance todo da escada. Não tem como, a gente tem que ir de degrau em degrau. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Meus irmãos, ou seja, o que Emmanuel está dizendo aqui? É a gente conseguir e estar na condição de, né, no nível de falar o que Paulo falou. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quanto que a gente vai estar nessa condição? Eu acho que falta muito, né? Pelo menos para mim falta. Falta muito mesmo, milênios. Então Emmanuel está dizendo isso. Aí chegado, não, vou até repetir aqui. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo.
Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte, a estação seguinte. Olha aí, a gente às vezes acha que já está, né, na estação final espiritual, estou muito adiantado, né? E que decepção que nós teremos com nós mesmos, não é com os outros não, com nós mesmos, na espiritualidade, né? É a parábola do fariseu e do publicano que Jesus nos contou, né? Então, meus irmãos, esse espírito maravilhoso que é Adolfo Bezerra de Menezes, o próprio Zaqueu, ele deixou de ser pecador para ser pescador de almas, né? Uma trajetória linda, maravilhosa. Quem quiser conhecer um pouco mais, não somente assista a pregação nossa de há um ano atrás, que está disponível no canal, como leia o livro O 13º Apóstolo, de Jorge Damas. Maravilhoso, fala várias encarnações ali de Dr. Bezerra e essa trajetória maravilhosa dele. Então que sirva de exemplo para todos nós. Esse espírito maravilhoso, abnegado, né, que já podia estar em outros orbes, né, muito mais adiantados do que o nosso aqui, está aqui ainda, né, dispensando seu magnetismo, seu amor, seu carinho, sua atenção, seu cuidado, tudo para que nós tenhamos as nossas dores, as nossas doenças, as nossas mazelas corporais e espirituais amenizadas. Então, que o Dr. Bezerra receba a nossa homenagem, parca, né, simples, pobre, mas que nós também sejamos alcançados por esse magnetismo maravilhoso dele, magnetismo curador, purificador, fazendo nós também a nossa parte, né? Reconhecendo, arrependendo-nos, né? E convertendo-nos, para que a gente possa alcançar a fase mais branda, mais amena de refrigério, quando estivermos em condições de dizer: o Cristo vive em mim, né? Assim como São Paulo. Então, agradecemos a Deus por mais esta bênção, mais esta oportunidade, a Jesus, aos amigos e benfeitores espirituais, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes, e pedimos permissão para encerrar a reflexão de hoje. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma semana de realizações, de produção, trabalho, fé, conversão e antes arrependimento, é claro. Uma boa noite a todos.